Alô, alô, pessoal. Na nossa entrevista do mês, nós vamos conversar com o Marcos Henrique Rego, que é gerente de cultura do Sesc Nacional. O Sesc Nacional, que é uma instituição importantíssima, uma das principais difusoras de cultura do país. O Marcos conversou com a gente sobre a história do Sesc, conversou com a gente sobre o trabalho no Sesc nas últimas décadas, sobre a capilaridade do Sesc nos estados e municípios e também sobre o trabalho do Sesc na pandemia e para o futuro. Ele deu uma palhinha sobre o trabalho do Sesc, sobre o que o Sesc está pensando aí para o futuro pós-pandemia. Vale a pena a gente assistir, foi uma conversa bastante enriquecedora que pensa a cultura nacional como um todo. Vamos ver aí a nossa entrevista com Marcos Henrique Rego. Grande Marcos Henrique Rego. Salve, salve. Gerente de cultura do Sesc Nacional conosco. Muito obrigado. Antes de tudo, sempre o agradecimento pela disponibilidade de estar aqui conosco na revista, uma revista nova, que já tem o propósito dela, né? A gente sempre coloca no início para poder deixar claro para quem está assistindo que o propósito da revista Realizo Cultura é ocupar um espaço para combater as fake news nas redes sociais e, naturalmente, divulgando informação qualificada, né? E aí, mais do que uma honra contar com você aqui conosco nessa entrevista sobre, que você vai versar sobre a experiência no Sesc Nacional, né? No Sesc Nacional, nos Sesc locais. Marcos, a gente tem um rito aqui inicial que a gente deixa o entrevistado se apresentar, né? Falar um pouco da sua trajetória, porque o grande barato quando a gente conversa com as pessoas é entender que essas pessoas são de carne e osso, né? Elas estão em determinados cargos e tal, mas que elas são pessoas que têm ali seus sentimentos e suas vivências, experiências, dores e amores. Então a gente cria esse rito inicial para que a pessoa se apresente e fale um pouco da sua trajetória. Então fala pra gente como é que, de maneira breve, obviamente, como é que você chega aí na gerência de cultura do Sesc Nacional, que você já está há um tempinho já, né? Já está há algum tempo. Fala para nós aí essa sua trajetória aí. Heitor, antes de tudo, realmente é preciso registrar o prazer de estar aqui. Primeiro, por você ser quem é, uma figura que está extremamente envolvida com cultura, milita, produz e é professor, então isso torna esse encontro aqui um encontro muito mais especial, porque a gente, de fato, sabe que está trocando informações, mais do que está dizendo, também está aprendendo e está fazendo circular, né, conhecimento, circular história. Então é um prazer estar aqui. E quanto à tua provocação inicial aí de já falar um pouco, né, de como é que a gente chega nos lugares onde a gente está hoje no momento, e eu tomo isso como uma provocação, e é justamente o que me move dentro do trabalho de cultura, do trabalho onde a gente não só faz a gestão de um programa cultura, mas também é muito pedagogo, né, muito educador de todos esses sentidos. Eu acho que explica muito, acho que é uma ótima coisa que você faz com os seus entrevistados, porque de alguma forma a maneira como a gente coloca e como é que a gente vai registrar esse histórico diz muito sobre o nosso tempo. Eu tenho 55 anos de idade, nasci e fui criado na Baixada Fluminense, em São João de Meriti, e sempre desde criança o reconhecimento de que essa periferia são as cidades dormitórios, naquela época tinha muito mais esse sentido, porque toda a produção do estudo e de um trabalho mais sofisticado estava no Rio de Janeiro, então as cidades todas ali da periferia do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, todas elas eram consideradas apenas cidade dormitório. Hoje não, hoje cresceu economicamente, né? Existe milhões de problemas, sérios problemas, mas ainda assim você vê as cidades sobrevivendo, ativando a sua própria economia. Mas anos atrás, décadas atrás, isso não era assim. Portanto, para um menino da Baixada, né, para uma menina da Baixada Fluminense ou de qualquer periferia, pensar em furar esse tecido social que estratifica e prende a gente em determinados lugares, o esforço era muito grande, era realmente muito grande. E desde cedo, então, a gente aprende de alguma forma que o que você quer vai ser sempre fruto de muita luta, de muito esforço. E no meu caso não foi diferente, não poderia ser, obviamente, ainda que existam alguns privilégios, como uma cor de pele um pouco mais clara, e que faz com que a gente consiga transitar melhor sobre isso, e aí tem uma óbvia oposição para quem está com a pele um pouco mais escura, tem muito mais dificuldade, então a gente consegue entender como é que são essas medidas. O que a gente sempre teve que fazer era um esforço sempre maior do que as outras pessoas que estavam com as facilidades à mão, né? Então eu tive que sair do município para poder estudar, para poder trabalhar, e essa saída significava passar o dia fora.
né? Então você, de fato, tinha esse sentido da cidade dormitório, porque você sai de manhã bem cedo e volta muito tarde da noite, depois de uma longa jornada, tanto de trabalho quanto de estudo. Eu estou colocando isso porque, de alguma forma, essa vivência, ela marca a gente definitivamente. De alguma forma, tudo que você passa a fazer na sua vida, você tem isso como medida. Essa perspectiva de você ter que sair se organizando, né, para passar o dia fora da sua casa, de alguma forma você ter uma série de compromissos e você ter muito poucas facilidades, ou seja, não ter a oportunidade de tomar um banho durante o dia, de fazer uma refeição bacana, ou seja, você ter que se adaptar a uma realidade de quase rolo compressor, acaba te deixando um pouco mais com couraça, né? Você acaba tendo que reagir mais às oportunidades. E foi um pouco o que aconteceu. Eu tinha plena certeza, plena convicção de que eu não tinha tempo a perder. Então, se eu ia estudar, eu tinha que estudar. O meu objetivo eu tinha que alcançar. Então, se um professor não estava atento, se um professor faltava, eu cobrava mesmo isso, porque eu sabia do enorme esforço que eu tinha que fazer para estar ali naquela circunstância. E é claro que isso aí é um pouco o que os alunos da Escola de Teatro Martins Pena vivem, uma série de dificuldades, e quando eles sabem que estão ali para ganhar alguma coisa, eles têm que se apegar àquilo e tocar em frente. Eu estou tocando na Martins Pena, porque somos professores de lá, e a gente tem essa vivência muito intensa, né, dessa realidade, que eu me reconheço ali. Enfim, fiz a Unirio, fiz a Universidade do Estado, Federal do Estado do Rio de Janeiro, no curso de Artes Cênicas, me graduei em interpretação teatral, e por conta da minha graduação, que era uma coisa muito curiosa, porque as pessoas quando você é muito pobre, as pessoas todas perguntam, mas por que você está fazendo uma coisa que não vai resolver sua vida, né? Por que não vai fazer medicina, engenharia, alguma coisa que você possa depois resolver? Você está lutando por uma coisa. E eu entendi as pessoas, eu até tentei fazer outras coisas, mas o meu afeto, o meu interesse, a minha curiosidade, o meu impulso era pelas artes. E eu fiz o que eu estava muito a fim de fazer, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu procurei dar respostas para a minha própria perspectiva de vida. E eu sabia que eu não podia esperar muita coisa, talvez eu não pudesse esperar nada, né? Tinha um sistema muito bem montado ali que eliminava mesmo pessoas dessa periferia, dessa ideia de periferia. Mas, curiosamente, surgiu um anúncio no jornal, sem identificar quem era a empresa, mas pedindo para mandar o currículo para uma caixa postal, e tinha um perfil. E eu vi que aquele era o meu perfil de trabalho com projetos, de comunidade, entender alguma coisa. Mandei esse currículo sem saber para onde era. Meses depois me fizeram contato, era o SESC. Me perguntaram se eu estava interessado em ainda continuar um processo seletivo para o SESC. Eu falei, mas eu até estou, mas eu não sei como é que vocês me chegaram a mim. Aí eles me lembraram que tinha sido o tal currículo para a caixa postal. Fiz esse processo seletivo e comecei a trabalhar como analista de artes cênicas do SESC Nacional, o que foi fundamental para o grande barato do meu aprendizado. A minha aprendizagem se deu ou se completou realmente quando eu fui conhecer o Brasil. A sede do SESC é aquela em Copacabana, né? A sede do SESC. Quando você começou a trabalhar. Do SESC Nacional, quando eu comecei, era em Botafogo, na Voluntários da Pátria. Sim, sim. Depois a gente migrou lá para Jacarepaguá, nas imediações da Barra da Tijuca, no finalzinho da linha amarela, né, da Ayrton Senna. E nesse momento em que eu precisei conhecer o Brasil, que eu precisei andar pelo Brasil e conhecer pessoas, aí esse processo de aprendizagem se deu de fato, viu, Heitor? Porque foi muito especial. Foi muito especial. Eu conheci o Brasil profundo, né? Não só as capitais, não só ali aonde se convenciona de alguma forma ter o centrão, mas eu fui conhecer a floresta, fui conhecer o sertão, o cerrado, os pampas, e isso foi muito, muito especial, porque esse trabalho não era um trabalho só de pensar a programação de teatro, dança, circo. A gente tinha que pensar também o espaço, pensar a arquitetura para isso tudo acontecer.
E aí, quando a gente é artista e que a gente ocupa os palcos, a gente sabe ocupar o palco, né? Porque o teu trabalho em si é sobre ele. Mas o meu trabalho passou a ser pensar o prédio, não mais só o palco. E é claro que, por ser ator, por conhecer o ofício de quem teria que trabalhar sobre o palco, o diálogo com arquitetos e engenheiros era muito rico. Esse diálogo era muito potente, porque quando a gente decidia construir um teatro em determinada cidade, eu tinha que pensar que cidade é essa, né? A começar pela rua onde ele se instalaria, ao bairro, ao município, ao estado, consequentemente ao país. Então, esse estado de fricção, esse estado de estar o tempo inteiro sendo desafiado, você tem que estar atento o tempo inteiro, conhecer uma matéria que você não conhece profundamente. Então, os discursos sobre quem faz alguma coisa sobre o palco, ou que usa coxias, usa camarim, ele tinha que ser um discurso para convencer quem levanta a parede, né? Quem coloca o concreto, quem vai decidir o formato, se vai ser um formato italiano, se vai ser um formato arena, se vai ser um multiconfiguracional, como a gente tem feito muito por aí. Então, eu chego a esse estado, que conclui um pouco a tua fala inicial, a tua primeira questão, eu chego nesse lugar sendo chacoalhado o tempo inteiro, sendo colocado em teste, em prova o tempo inteiro. E quando você vai pensar em construir um teatro, ou mesmo que seja uma sala um pouco menos complexa do que um teatro, mas você está dentro da floresta amazônica, no estado de Roraima, você começa a entender o tamanho, a potência do que você faz enquanto artista, né? Quando você realmente consegue finalizar um ciclo que se instaura desde a formação desse artista ao espectador que está esperando por essa troca, por essa triangulação. E o que tem entre esses dois pontos, né? Como é que a gente se organiza para dar conta desses dois pontos? E foi essa experiência que acabou me levando, depois dessa experiência toda de jornalista de artes cênicas, a coordenar a implantação de alguns centros culturais do SESC pelo Brasil. Gosto de citar dois deles porque foram muito desafiadores. Um é em Cuiabá, no Mato Grosso, que é o SESC Arsenal, e o outro é o SESC Glória, no Espírito Santo, ali em Vitória, em pleno Sudeste, mas um estado que parece, né, que esmagado pela potência da grande vedete, né, que é o eixo Rio-São Paulo, onde tudo acontece, e o Espírito Santo acaba ficando um pouco à margem dessa história, e aí a gente vai lá e diz, não, tem potência máxima aqui, vamos ver o que a gente recupera. E isso tudo depois me levou a ser o gerente que fundou e instaurou aqui em Paraty um centro cultural também do SESC, esse mais voltado para a questão da preservação da memória, do patrimônio brasileiro como um desafio também, né? que nos coloca dentro da questão de preservar um edifício de 200, 300 anos, mas colocando a serviço de hoje, né? Colocando a serviço do seu tempo. Como é que você medir, como é que você faz esse desembolar de meio de campo? Então é um pouco essa a minha história, né? De um menino da Baixada Fluminense e que hoje responde por um programa absolutamente importante, a gente sabe da importância dele, mas que é bombardeado o tempo inteiro, né? Que muita gente acha que é perfumaria, que é bobagem, e a gente sabe muito, muito claramente que a cultura, que as artes é a expressão da nossa própria existência. A pegada de existência passa por esse quesito. Então, a arte e a educação nesse país deveriam ser muito vistas, muito cuidadas, e a gente vê o inverso. Então, é luta diária, é luta para se manter aqui. Marcos, você deu uma pista aí na sua fala inicial que já faz gancho com a segunda questão. Primeiro é que a gente entende o SESC como uma referência nacional de produção cultural, né? Talvez se não o principal, um dos principais difusores de cultura do país, no sentido dessa grande capilaridade que tem, como você mesmo, né, relatou, que atravessou você na sua formação, né, no sentido de ter em diversas cidades, municípios, a presença do SESC
como difusor, né, como promotor da cultura. Eu achei interessante que eu não sabia que você tinha iniciado como analista de artes cênicas. Inicialmente, quando a gente pensa em analista de artes cênicas, a gente fica pensando, né, o camarada que vai fazer a curadoria de espetáculos que existem pelo Brasil, etc. E tal. Mas na sua fala você falou, você colocou uma questão que me deixou bastante curioso, que era que ia para além necessariamente de lidar com grupos ou com fazedores de teatro, no caso de dança, circo, que é da área das artes cênicas, mas era inclusive no sentido de implementação de prédios, né, de centros culturais, para que o entorno fosse beneficiado, né, com um equipamento que possa receber produções, né, de outros lugares, outros estados, para fazer essa conexão entre o Brasil, que é um país continental. Você consegue para a gente dar, assim, imagino que a história do Sesc é uma história muito grande, né, especificamente na área da cultura, mas como é que você enxerga a história do Sesc? Enfim, desde que você chegou, então se você tiver alguma informação um pouco antes, até mais ou menos até hoje, assim, um breve resumo da história do Sesc para o pessoal conhecer, porque talvez o pessoal não conheça a história do Sesc como um todo e especificamente na parte da cultura. Fala para isso. Bacaníssimo. Bom, o Sesc esse ano de 2020 está fazendo 74 anos de existência. Então ele nasce logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial e é fruto desse momento esquisito, né, do mundo depois de tanta destruição, depois de tanta questão que faz com que o ser humano duvide da sua própria capacidade de cuidar um do outro, né? Destruição da Europa, e Brasil mandou tropas, né, para a Europa por conta desse conflito. O retorno disso encontra o Brasil, um Brasil não como a gente entende hoje, né, que tem o SUS, que bom que existe um Sistema Único de Saúde e que existem políticas que, de alguma forma, unificam para que todo mundo tenha, em princípio, os mesmos direitos. Naquele tempo, não, era mais corporativo, né? Então, a indústria se reúne, o comércio se reúne, enfim, a habitação, cada um vai criando os seus institutos, né, para poder, de alguma forma, beneficiar os seus. O comércio, os empresários do comércio nesse ano, né, 74 anos atrás, eles se reúnem e criam uma coisa que é fascinante até hoje. Eles criam um documento chamado Carta da Paz Social. Eles entendem esse contexto e criam ali um princípio, né, quase que um estatuto inicial, onde eles já apontam aquilo que eles entendem como fundamental para uma sociedade ser sadia, ser uma sociedade que possa cuidar dos seus. Ainda que fosse só localizada para o comerciário, eles entendem que esse comerciário precisa ter, no sentido mais holístico, esse cuidado. Então, não é só com a saúde especificamente, não é só com a questão da fome especificamente. Ele entende que tem que ter arte, ele entende que tem que ter lazer. O Sesc é a primeira instituição que vai cuidar do lazer como algo fundamental para o trabalhador. Entender que há a necessidade da ruptura, de parar. O trabalho tem que parar aqui, eu tenho que ter uma piscina legal, eu tenho que ter um lugar legal para me hospedar e sair do meu ambiente, né? E aí ele cria esses centros que vão também olhando a natureza da relação social e vai mudando. O Sesc teve maternidade no passado dele, olha que curioso. Um monte de gente que nasceu nas maternidades do Sesc, e que hoje não faz nenhum sentido ter uma maternidade hoje, até por conta do SUS e tudo mais. Então a gente foi entendendo isso. Como é que ele tem 5 programas? É a cultura, o lazer, a educação, a assistência e a saúde. Esses 5 programas, a gente entende eles como absolutamente intercambiados. Eles não podem saltar, um não pode deixar de existir. Então, para que a saúde, que vai cuidar, inclusive, da questão da alimentação, né, de uma alimentação mais saudável, para que ela possa existir, tem que haver lá o cara estudando bem, tem que saber as coisas, tem que descansar no lazer e tem que crescer melhor na arte. Você quer falar alguma coisa? Não, estou ouvindo. Então, nesse sentido, o que a gente entendeu? O Programa Cultura ele foi, de alguma forma, aprendendo com as suas próprias questões. E aí eu vou fazer um marco histórico aqui, né, de que nos últimos 20 anos, há 2 décadas atrás, o Sesc, até então, ele apostou muito na questão do desporto.
Então, a gente criou grandes quadras, piscinas, né? Tentou fazer com que essa questão da saúde pelo corpo, pela atividade física, fosse um carro-chefe dessa relação. Mas, há 20 anos atrás, a gente começou a entender que a nossa potência, inclusive, já havia um reconhecimento, não era todo esse reconhecimento que a gente tem hoje, mas já havia um reconhecimento de que, mesmo na paralela, o SESC já era reconhecido pelos artistas e produtores culturais como uma potência na área da cultura. E aí a gente começou a entender que a gente precisava também ajudar a profissionalizar esses estágios. E aí foi onde a gente começou a dizer, olha, então vamos criar uma rede de equipamentos profissionais. Porque o que a gente tinha muito era cine-teatro, ou um auditório caprichado. E a gente viu, olha, não dá. Eu consigo fazer uma reunião dentro de um teatro, mas não consigo fazer um espetáculo dentro do auditório. Então, isso foi a partir de que ano, mais ou menos? Que década? Finalzinho da década de 90. A gente começou a já pensar isso mais fortemente ali nos anos de 1997, 98, já estava agindo. E os anos 2000 foram os anos iniciais onde mais aconteceu. A gente virou um canteiro de obra pelo Brasil. E aí fomos construindo teatro, e aí a ideia da gente não era deixar o teatro, o equipamento cultural, como galeria, cinema, porque aí a gente separou a história do cinema, né, para poder realmente desenvolver a linguagem. A ideia, então, era fazer esses equipamentos serem profissionais. Uma coisa leva a outra, né, Heitor? Uma vez que você tem um equipamento caro como um teatro, bem pensado, um arquiteto que começou... O Robson Jorge é um arquiteto que fez muitos projetos nossos. Ele era um arquiteto, ele sabia construir prédio. Mas esse convívio com a gente, esse convívio com o SESC, foi fazendo com que ele se especializasse em teatros. E aí começou a desenvolver, né, outra lógica, outra razão para aquilo. Isso foi muito legal, porque a gente construiu uma rede muito potente. Então, a gente tem teatros espetaculares, incríveis, muito bem equipados, em todos os lugares do Brasil. Num determinado momento, isso foi muito acelerado. Depois, obviamente, por questões econômicas, ele não aguentou, né, o fôlego e até mesmo a complexidade de tudo isso. Mas ele também trouxe um outro benefício. Uma vez que você tem um espaço muito qualificado, você tem que ter profissionais qualificados para lidar com isso, né? Então, equipamentos caros, que vão ter que ser bem manipulados, e mais, uma diversidade. Nesse mesmo momento, a gente, até para ativar isso tudo, a gente criou o que a gente chama de projetos nacionais. Esses projetos são projetos referenciais, são projetos modelares, de alguma forma, para que os estados também, aqueles que menos conseguiam fazer, até porque tem estados com recursos financeiros muito menores, obviamente, porque o comércio não é forte, e que têm dificuldades financeiras. Então, a gente leva projetos onde essas equipes podem ser confrontadas com essas realidades. Um deles que eu quero citar é o Palco Giratório, que está fazendo 22 anos de atividade, e ele tem na sua gênese essa questão de pegar espetáculos do Brasil inteiro e fazer circular pelo Brasil inteiro. Então, óbvio, como há uma diversidade muito grande, porque a gente não vai selecionar por conta de um gênero ou por conta de uma estética, a gente está selecionando, e a ideia não era selecionar os melhores espetáculos do Brasil, nunca foi essa a intenção. A ideia era colocar na luz para o jogo aquilo que poderia provocar outras pessoas. Então, se você tinha um espetáculo que era muito perturbador, era muito bacana, a gente pegava ele lá. E eu estou falando isso porque a gente chegou a colocar espetáculos que ainda estavam em processo de estreia. A gente nem sabia exatamente qual seria o resultado dele, mas aquele processo já era tão provocador, tão importante, tão significativo, que a gente já queria estabelecer essa discussão. Então, com isso, você tira um espetáculo de Curitiba, e esse espetáculo, um dia vai estar ali do lado, em Porto Alegre, no outro dia vai estar em Vitória, no Espírito Santo, no outro vai estar em Cuiabá, daqui a pouco ele vai estar em Palmas, no Tocantins, e ele pode encerrar o circuito dele já lá em Macapá, já na linha do Equador. Então, para o artista isso é fascinante, porque ele vai se confrontando também com públicos diferentes, com olhares diferentes para aquele objeto, né? Então, esse foi um movimento que está durando aí um pouco mais de 20 anos, que encontra a gente hoje, óbvio,
no momento de avaliação, até por conta da questão econômica nesse país. Infelizmente, e aí um pouco do que você falou no início, né? O SESC é uma potência nisso. Infelizmente, nós somos os únicos ainda, porque o nosso desejo era que outras instituições também fizessem, até para não ficar tudo nessa dependência do SESC, né? Ele não dá conta, financeiramente ele não dá conta, sua rede não dá conta, sua agenda não dá conta. Então seria ótimo se outros fizessem. Mas a gente também entende, porque os custos de fazer um espetáculo circular pelo Brasil, e aí tem um dado bastante triste também dessa realidade, é muito complicado, porque se você tem, sei lá, R$1.000 para fazer isso acontecer, você pode ter certeza que dos R$1.000, 300 vão para os artistas. E 700 vão ficar no caminhão, no transporte do cenário, nas passagens aéreas, nas hospedagens e na legislação que a gente tem que acabar cumprindo aí o pagamento de direitos e tudo mais. Então, a gente tem nessa proporção o artista como parceiro, que a gente sabe muito bem que o valor de uma apresentação do espetáculo dele, se for num teatro do Rio de Janeiro ou de São Paulo, vai ser X. Num projeto como esse, é menos XX, mas ele sabe que o que ele vai ganhar, e esse é o depoimento que todos os artistas acabam dando com muita contundência, é essa troca também, que aí ele também vai conhecer o Brasil. Ele tem tempo de chegar e conversar com os artistas daquela localidade que ele está visitando, ele tem que adaptar seu espetáculo a formatos de teatros muito diferentes. Aquilo tudo que ele consegue em Curitiba, ele não vai conseguir em Boa Vista. E aí a gente tem esse jogo de entender, cara, que o mais importante de tudo isso é o fenômeno. E o fenômeno desse encontro, dessa relação. Então, o SESC tem essa importância. A gente hoje tem uma rede muito significativa de espaços. Eu posso até te dar aqui alguns números para essa ilustração. A gente hoje conta com 137 teatros, 44 cinemas, 54 galerias de arte. Nesse conjunto aí são 22 centros culturais, 382 bibliotecas e salas de leitura. Isso forma uma rede, porque uma alimenta a outra, uma provoca a outra, uma impõe a outra determinada inspiração ou determinada necessidade. Então, a gente está falando de um sistema complexo, caro, infelizmente ainda singular. Ele poderia ser mais presente em outras instituições, em especial nas políticas públicas, mas a gente sabe que esse país tem o tamanho de um continente, e se a gente viaja dentro do Rio de Janeiro é uma coisa, se você viaja do Rio de Janeiro para a região amazônica ou para a Amazônia Legal, né, o custo disso é outro, é uma barbaridade. Então ainda tem muita diferença, sabe? A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, o jogo não está sequer perto do seu meio, tem muita coisa por acontecer e o ambiente nem sempre é favorável para isso. Então, você falando, dando esse relato, né, eu tenho uma curiosidade, eu sabia que o SESC tinha sala de cinema. Imagino, inclusive, que devem ter salas de cinema em municípios que tenham poucas salas também, ou que tenham quase nenhuma sala. Hoje a gente, durante um bom tempo, nas políticas públicas de audiovisual, a gente teve investimento, né, ainda tem linhas para cidades que não têm salas de cinema, né, para construção de salas de cinema. E você falando do SESC, a história do SESC, né, essa relação com o desporto, e depois esse fôlego que o SESC toma em relação à cultura, que eu também, enfim, ouvindo você falar, é exatamente a impressão que eu tenho, e acredito que vários colegas tenham também. Na verdade, o SESC é o SUS da cultura, né, se a gente parar para pensar. Mas esse é o SUS da cultura, né? Porque assim, ele chega em lugares que muitas vezes o poder público não chega, né? O Estado não chega. Assim, uma precariedade imensa, até porque a gente sabe que cultura está sempre relegada a segundo, terceiro plano, não, obviamente não por todos os governos, né? Mas em muitos momentos da história a cultura sempre teve relegada a segundo plano, o que é um erro, né? Dos governantes, né? Absurdamente, até no sentido econômico. Você vê a indústria estadunidense de audiovisual, né, cinematográfica, que tem um
uma participação imensa no PIB do país, enfim, coisas do tipo. O SESC, ele tem, a gente percebe, né, a gente que tem contato com os SESCs, e você falou um pouco disso também, em face até deu exemplo de um dos programas que é o Palco Giratório, que trabalha com essa coisa da curadoria nacional. O SESC ele tem um sistema com duas propulsões, vamos dizer assim, né? Um que trata de uma curadoria nacional. Eu imagino que isso não só no campo das artes cênicas, isso deve, né, dialogar com todas as linguagens artísticas, mas a gente também percebe uma coisa interessante, que é uma certa autonomia das gerências locais, né? Onde tem SESC, você vê alguns artistas locais negociando e levando seus trabalhos à gerência local, porque é óbvio, hoje em dia se discute muita coisa das cidades criativas, né? E a gente sabe que cultura se faz no plano da cidade. Por mais que tenha, né, talvez seja interessante no sentido de uma política nacional, uma política regional, no sentido de fazer a conexão das capilaridades, mas a coisa acontece na cidade, né, no território. E aí, assim, o território é uma palavra importante nesse tipo, porque a coisa do SESC, como ele tem essa capilaridade, ele contribui na produção do simbólico dos territórios, né? E aí a minha pergunta é uma pergunta curiosa, na verdade, é saber, assim, em primeiro lugar, como que funciona essa relação do SESC Nacional, das curadorias, com as gerências locais, né? Se isso, de fato, é um planejamento articulado, ou se existe uma disputa, uma tensão entre centralização e descentralização. Até porque centralização e descentralização é a disputa da história recente do Brasil, né, da história após o colonizador ter chegado aqui, que é um país continental, uma disputa entre centralização e descentralização. Como é isso no SESC? Fala pra gente, como é que é essa relação? Acho que é uma coisa com uma curiosidade de muita gente, talvez, né? E é mesmo, até porque na hora que a gente está se relacionando com esses artistas, com essa produção, muitas vezes não fica claro, né? Por que o SESC de São Paulo eu tenho que apresentar determinada documentação e o SESC de Pernambuco já é outra, por que lá é mais fácil ou outra mais difícil? Enfim, você tem uma série de comparativos, porque realmente é disso que se trata. Tanto que nós, funcionários do SESC, nós somos funcionários daquela administração específica. A gente não pode, como o servidor público federal, por exemplo, essas transferências, né? Não existe essa ligação. São todos independentes. O nosso processo é federativo. Então, cada estado se autogere, ele faz, e claro, nós todos temos que seguir os documentos normativos da instituição, né? Existem toda a política que versa sobre o que é o SESC, esses 5 programas que a gente já citou. Então, um SESC, por exemplo, São Paulo vai focar mais no programa Cultura, o SESC de Goiás vai dar mais atenção ao programa Educação, o SESC do Espírito Santo vai mais ao turismo, enfim. Você até pode ter variações assim, mas todos são SESC e todos têm que ter ali a sua dinâmica de natureza identitária, né? A gente é uma única instituição. Contudo, o sistema federativo diz isso, né? Todos têm autonomia para fazer a sua gestão, né? Estando tudo dentro do que se espera, do que está preconizado, vai tocando sua vida aí, vai vivendo essa experiência o mais intensamente possível. O que o Departamento Nacional acaba sendo no final das contas, né, nesse processo, é a cabeça desse sistema, né? Uma liderança que não é impositiva, é uma liderança orientativa, ajuda, na verdade, né, fazendo cooperações técnicas, ajuda de algumas formas. Então, quando a gente cria, por exemplo, projetos nacionais, eles necessariamente são negociados com os estados. Os estados têm o direito de dizer, olha, eu não quero fazer parte de determinado projeto, ou nas artes visuais, ou no audiovisual, ele pode dizer, olha, não quero, nesse momento eu não quero fazer isso. O nosso papel, de alguma forma, é estar sempre ali provocando, instigando a entender que pode ser melhor, que pode melhorar determinadas práticas, que podem ser mais econômicas, podem ser mais inclusivas. Outros estados já estão muito desenvolvidos em determinados aspectos. Esse é o ambiente macro. O macro seria esse, o Departamento Nacional sendo a cabeça do sistema e o sistema todo operando com independência e autonomia nos seus estados. E aí, então, a gente, tirando esses projetos nacionais, que são uma circulação para te
mostrar uma possibilidade, né, para te dizer como se faz a produção de uma determinada coisa mais complexa, onde você pega um espetáculo que estreou em São Paulo e fez uma temporada bastante de sucesso, num teatro onde ele tinha tudo, e faz circular por lugares com muita carência. Esse é bom para esse espetáculo, é bom para esses artistas e é maravilhoso para esse público que vai receber isso. E também é muito bom para os profissionais do SESC, desses lugares, que acabam se formando para dar conta desses desafios. Isso é o macro. No micro, cada estado vai também criar a sua estrutura. Então, por exemplo, eu posso estar no estado de Minas Gerais e entender que eu tenho na minha administração central toda a formação da política, que nasce dali, né, talvez de uma unidade específica de cultura, e unidades do interior, as unidades da própria região, da macro-região ali, vão seguir aquilo que nasce da sede. Então, nesse modelo, geralmente a sede tem um orçamento, ela mais ou menos equilibra esse orçamento para poder atender todas as unidades, decide um pouco essa pauta ali e depois só joga na agenda. Há um outro modelo, também muito usado em alguns SESCs de alguns estados, que ele pega os recursos financeiros e manda para as unidades. Então, cada unidade, obviamente, seguindo as orientações da sede, seguindo a política do que foi definido ali, ela vai pautar o seu entorno. Mas o que é importante demais na sua fala? Entender que é realmente o desenvolvimento desse local, o desenvolvimento desse locus, que é fundamental. Afinal de contas, a gente está trabalhando com um raio de operação, a gente está trabalhando com pessoas. E aí vem essa questão do território. A gente, enquanto Brasil, a gente vai ter territórios conflagrados, territórios a serem explorados, territórios saturados, territórios que estão em equilíbrio, enfim. A gente vai ter uma vastidão enorme de território. Na questão da subjetividade da ocupação do território, a gente vai poder entender melhor determinados ecossistemas sociais, né? Por exemplo, em Paraty, a gente tem uma cidade com 40 mil habitantes, dentro do Rio de Janeiro, mas que está ao mesmo nível de quilômetros de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Ou seja, o epicentro de uma população gigantesca, mas é uma cidade pequena, de 40 mil habitantes. Tem aqui, na natureza da sua fundação, grupos étnicos caiçaras, quilombolas, indígenas e uma imensa parte da sociedade ainda com tradições muito profundas, de 300 anos, de festas absolutamente europeias, né? Desse branco colonizador europeu que deixa tradições muito profundas. Então, a gente tem uma amálgama de um Brasil aqui. Então, quando o Nacional olha para isso, o SESC Nacional diz, olha, eu posso ter uma unidade que possa ser uma referência para os outros estados virem estudarem problemas de alta complexidade, eu escolho estar em Paraty, crio uma unidade para poder trabalhar com essas tensões ou com essas facilidades, né? com essa riqueza de experiências que estão aqui à mão, e aí a gente traz estados para cá, para poder estudar um pouco o que está acontecendo aqui e para poder ser referência naqueles desafios deles lá. Ou o contrário, há um problema aqui e a gente já resolveu isso em outro estado e traz para cá também para poder ver como é que funciona. Um exemplo disso é o grupo de dança do SESC Petrolina, que ainda que seja em Pernambuco e Recife, é uma potência, né, de criação artística absoluta, avassaladora. Petrolina está lá no interior, né? Está lá já na divisa com a Bahia, lá com o Juazeiro da Bahia, e nessa relação a lógica seria que tudo do interior vai aparecer quando for para a capital. E, no entanto, eles conseguiram desenvolver uma potência tão grande que a dança, especificamente a dança contemporânea, a dança de grupos, ela floresce de uma maneira tão potente em Petrolina que acaba sendo Petrolina a cidade que vai ser o polo, né, irradiador de toda aquela área do interior do Nordeste, onde a dança vai ser propagada. E aí eu fiquei curioso, porque aqui em Paraty
nesse momento eu estou falando aqui de Paraty, a gente tinha muita gente com interesse em dança, muita gente falando de dança, mas pouquíssima gente dançando, até por falta de equipamento, por falta, talvez, de entendimento de determinada natureza da filosofia ou da estética da dança, enfim, algumas questões que surgiram aqui e que foram muito curiosas. E aí eu não tive dúvida, convidei o pessoal de Petrolina para vir para cá conversar com o pessoal que dança aqui. Afinal de contas, a relação territorial era muito parecida, muito próxima, ainda que fosse no Nordeste e aqui no Sudeste, era relações de proximidade, né? de cidades à beira do Rio, lá do Rio São Francisco, e aqui outras realidades geográficas, mas que conversavam muito intimamente. Então, nesse aspecto, Heitor, a gente tem também uma multiplicidade de modelos, mas todos eles requerem pensar no indivíduo, no desenvolvimento desse indivíduo. E é por isso que, talvez agora, nesse momento de pandemia, a gente já esteja pensando como é que a gente vai atuar para esse futuro, talvez me adiantando aqui um pouquinho nessa questão do raciocínio, de pensar um pouco sobre isso, a gente já aponta para um pós-pandemia pensando que todos os nossos esforços têm que ser na recuperação, na reestruturação do local. Então, a gente já entende que, por conta da malha aérea sofrer mudanças profundas agora depois, né, por conta da questão da economia, mas também por conta das questões sanitárias, pelos custos altos no momento em que o dinheiro não está mais circulando. A gente não tem mais os mesmos recursos. Então, diante de uma realidade muito absoluta, fisicamente, para onde a gente tem que se voltar? De novo para o local, né? Então, as grandes circulações de palcos giratórios, Sonora Brasil, das exposições, dos grandes festivais, provavelmente a gente não veja ambiente para isso pelos próximos 2, 3 anos. E aí é a hora da gente chegar nesse raio, né, atingido pela unidade e fazer com que aquilo ali floresça potentemente. Então, talvez a gente consiga extrair dessa dor profunda de tudo que está acontecendo nesse momento, desse horror que a gente está vivendo, com tantas mortes, com tantas perdas, talvez a gente consiga extrair daí a vida daquele cidadão mais comum, mais periférico, onde ele não vai receber as grandes produções desse país, porque não tem mais como circular nesse momento, mas é o momento dele também ser visto na sua potência máxima de identidade étnica, conhecer o seu território, né, saber que há uma aldeia indígena urbana perto dele, tentar conhecer isso melhor, tentar saber quem são esses outros brasileiros que estão trabalhando e são invisíveis, mas estão lá, estão produzindo conhecimento, produzindo poesia, produzindo poética, e que as pessoas não se dão conta de que estão ali do seu lado, né? Porque espera sempre aquilo que já está bem carimbado, bem experimentado por uma ideia de mercado. E aí é só esse mercado que vale. O resto não, aquele cara só toca violão, não dá muita atenção para o cara que toca violão e, de repente, é um poeta, né, que está lá no meio da sua dureza de vida e não tem um espaço para... Se fosse assim, a gente não conheceria As Rosas Não Falam, né? Se Cartola não fosse ouvido dentro da sua diversos outros artistas populares, mestre. Deixa eu pegar esse gancho que você está falando aí, porque você já adiantou umas 3 falas aqui do roteiro, mas não tem problema não, que eu faço meu malabarismo aqui e vou aprofundando uma questão aqui. Eu acho que você está falando sobre a questão do local, eu acho que é realmente muito importante, bacana, né? Legal você levantar essa questão, porque um dos impactos, né, que a cultura sofreu, né, vamos dizer assim, vem sofrendo até antes da pandemia, né, em face da maneira como o governo federal, né, no momento, encara a questão da cultura, não é só enfim, o Ministério da Cultura, que perdeu seu status de ministério, o setor do audiovisual, que está parado, né? Enfim, são diversos ataques que o setor da cultura está sofrendo em face dessa visão que o governo federal tem da cultura, da política cultural. Mas, como você colocou,
existe alguma coisa nos locais e nos territórios, né, nas cidades, que faz com que a cultura permaneça e continue, porque na verdade ela nunca deixou de existir. Tem um camarada que ele foi um fotógrafo, Dave, né, que ele, se não me engano, ele foi representante da sociedade civil no Conselho Nacional do Cultura Viva, não sei se é exatamente esse conselho, mas ele faz uma fala que é bem interessante, que serve para provocar a gente, que ele fala assim: sempre que se pensa uma política pública para a educação, ela é pautada pela ausência de uma escola, ausência de uma creche, ausência de uma universidade. Sempre que se faz uma política pública de saúde, ela é pautada pela ausência de um posto de saúde, ausência de um hospital, etc. e tal. Mas quando a gente pauta a política cultural, a gente lança um olhar pode lançar um olhar para a ausência de um equipamento. Acho que até a maneira como você colocou a história do SESC faz a gente refletir sobre isso, né, da importância da estrutura, mas tem um outro viés, que é lançar um olhar para a potência, ou seja, para aquilo que já vem acontecendo nesses territórios e que, de repente, já acontece nos bairros, né, nas comunidades, e que talvez com a contribuição de determinadas instituições mais consolidadas, essas produções culturais, essas produções territoriais, elas se fortaleçam. Porque elas são produções que já estão ali, então elas podem se fortalecer. Como é que é essa relação do SESC? Acho que você pode falar, acho que você já deu uma palhinha, falou um pouquinho do SESC de Paraty, né? Mas como é que você entende essa relação, que para mim está conectada com uma ideia de política cultura viva, né? Que foi uma política que começou na gestão do ministro, quando o ministro era Gilberto Gil, que se prolongou até a saída do governo, os governos do PT, ainda permaneceu com o governo Michel Temer, mas que agora, pelo menos em plano federal, está em banho-maria, vamos dizer assim. Mas como é que você vê isso? Porque a Rede Cultura Viva, a política do Cultura Viva, trabalha com 3 princípios, que é o simbólico, o cidadão e o econômico. Como que é a relação do SESC, né, nessa produção local? Como que o SESC contribui, colabora, provoca, fomenta a produção territorial, considerando esses três vieses, vamos dizer assim, né? Simbólico, cidadão e econômico. Como é que é essa relação? Você toca em pontos muito importantes nessa reflexão. Acho que a primeira é essa: há uma produção, as pessoas continuam construindo os seus diálogos com aquilo que é simbólico para si. E aí a gente está falando da cultura, de uma maneira geral, não das artes especificamente, né? Mas a manifestação cultural como expressão daquilo que quero que vejam, como eu quero que ser reconhecido, está muito clara aí, e ela não é interrompida. Ela é viva, ela é dinâmica. Ainda que um processo muito cruel, né, nos últimos anos, no país especialmente, de desvalorização dessas manifestações, levem aos jovens dessas comunidades tradicionais a não quererem perpetuar aquilo, porque aquilo ali é coisa do velho, é coisa de maluco, aquilo não vai dar em nada, e aquilo que a televisão está dizendo não é aquilo que aquelas comunidades e aqueles povos estão vivendo. Então, há um conflito muito grande aqui. Houve, até por conta dessa observação, dessa percepção, houve um investimento muito grande, não foi só do SESC, mas de outras tantas instituições, de dar luz, né, mas de jogar luz a essas manifestações, de trazer para essas comunidades o dado de importância crucial, cavalar, que aquilo ali era a cara do povo brasileiro, que aquilo ali nos constituía enquanto coletivo, enquanto nação. E aí essa valorização, ela interrompe, mas não exclui, mas interrompe, talvez de maneira muito frágil ainda, esse processo de esculachamento, né, daquilo que era dos velhos, dos ancestrais, né, e esses meninos começam a achar, opa, então, até por conta mesmo dessas questões da tecnologia, do uso da internet, eles começam a ver que é possível ganhar, né, ganhar com essa tradição, que é possível paquerar, que é possível ter dinheiro, que é possível ser reconhecido, que as pessoas querem vê-los, querem
ter aquilo. Isso a gente consegue ver muito claramente várias experiências dessas, sabe? Eu só morro de pena que isso não seja em número suficiente. E em tantas outras isso está ainda nesse processo muito cruel. Só um parênteses em relação a isso. E Paraty tem uma coisa que é muito... Eu tenho um artista que eu amo, sou completamente apaixonado por ele, respeito sobre todos os aspectos, né? O homem político, o artista, o compositor, o cantor, que é o Luiz Perequê. É uma figura muito dinâmica. Aí, quando você fala do governo do PT, que o Gil foi ministro da Saúde, o Gil, inclusive, se engajou numa proposta dele aqui. Existe no Brasil inteiro o defeso da pesca, né? Que é quando o pescador ganha para não pescar, para que haja tempo da reprodução dos peixes, enfim, toda a questão da cadeia viva, né? de produção das espécies, de reprodução das espécies. E o Perequê colhe essa ideia, porque aqui Paraty é um território também de muita pesca, né? Um território muito caiçara, de pessoas que vivem nas ilhas e que tem a cultura caiçara viva, absolutamente viva. O Perequê observa isso, ele diz: o pescador, durante aqui o camarão e a desova de várias espécies, ele ganha para não pescar. Ele tem um salário para justamente deixar que as espécies sobrevivam. Ele usou essa mesma lógica para pensar nas comunidades tradicionais daqui. Quando ele começou a perceber que, por conta dessas grandes festas, dos festivais, essas pessoas já eram quase usadas como se fossem exóticos do circo, né? Ah, que legal, então tem uma festa de São Benedito, onde eles ficam lá dançando congada, socando o chão. Ah, vamos vê-los, né? Como se fosse algo desassociado de uma fé e de todo um ciclo ancestral de manifestação. A festa, a congada de São Benedito, ela acontece porque aquilo é importante para aquele coletivo. Ela não acontece porque você vai pagar o ingresso para aquilo. E aí, até por conta da pobreza, até por conta das dificuldades, essas comunidades começaram a aceitar sair do ambiente sagrado ou do ambiente tradicional, do ambiente ancestre, e ir para as festas mais bizarras, onde está todo mundo tomando cerveja, fazendo qualquer coisa, e eles lá se apresentando para ninguém. E essa era uma violência absoluta contra a memória, contra a ancestralidade, contra aquelas pessoas que estavam fazendo. E ele começou a entender, ele falou: tem que haver um defeso para a cultura, tem que haver, de alguma forma, um suporte para que essas comunidades não se corrompam. E aí o dinheiro vem fácil, eu pago um cachê, esse cachê está na mão, eu preciso disso. Né? As pessoas não têm remédio na comunidade, não tem escola, a escola está com dificuldades, então você se vende por aquele dinheiro. Mas aquilo é uma violência, porque eles não estão mais dançando para se beneficiar. Ele está dançando para que aquelas pessoas que estão tomando cerveja no entorno dele tire fotos, né? Grave alguma coisa e leve aquela lembrança absurda. Bom, fechado esse parênteses aí, só para poder ilustrar, a tua questão provoca, em mim particularmente, um movimento quase desesperador. Como é que a gente lida com isso enquanto gestores de cultura? Que a gente está falando, primeiro, de que a gente reconhece a importância dos povos tradicionais, dos povos originários, né, com todas as suas diferenças, que não estão ali para uso nosso, para o nosso deleite, né, para o nosso entretenimento, que são saberes profundos, saberes importantíssimos para a manutenção de conhecimento daquele grupo, daquela comunidade. A gente tem artistas, esses sim, né, que bebem, inclusive, muitas vezes das inspirações provocadas no contato com as tradições, mas também tem outros mecanismos, né, para descobrir em sala de ensaio, né, o que é importante para ele na sua linguagem, no seu instrumento. E nós temos um sistema altamente complexo, que ele não é igual nem quando é dentro de um estado pequeno como o Rio de Janeiro, onde a gente vai encontrar manifestações culturais extremamente diferentes, dependendo de onde você vai, né, de onde você esteja, para olhar aquela manifestação. Ora, num país como esse, tão rico culturalmente, tão importante culturalmente, nós deveríamos ter um Ministério da Cultura muito poderoso, extremamente poderoso. Mas nós nunca tivemos, em nenhum dos governos. Até porque o poder aqui, e aí estamos falando do capitalismo, ele vai estar intimamente ligado ao teu orçamento. Se o teu orçamento da cultura é 0,003,
você já está na potência desse valor, dizendo, olha, você não é tão importante assim para mim. Se você não tem 1% do orçamento, né, 1% da cultura, 100% da orçamento, tira 1. Isso já seria uma diferença enorme. Durante muitos anos ele era 0,03%. Então, o que está muito claro, e aí fica mais claro um pouco nesse momento que a gente tem com tanta dificuldade nesse atual governo, é a falta desse entendimento cada vez mais acentuado. Se a gente for também para olhar para isso com coragem, a gente vai ser obrigado a perceber que a gente, nos últimos 4 anos, a gente foi sendo bombardeado enquanto profissionais da cultura. Né? A gente foi vilipendiado no nosso exercício. A justiça lacrava teatros, bem recentemente, porque esse teatro tinha uma peça que uma travesti falava de Jesus Cristo. A travesti não pode fazer isso, e cale, cerceia, né? Censura. Você não vai fazer isso. Então, a gente está num processo que não é desse momento, esse momento nos revela muito mais frágeis do que a gente já estava, e talvez a gente não tenha ainda a compreensão total do que aconteceu. O ícone desse país em arte, né, que é Fernanda Montenegro, quando ela é atacada, massacrada violentamente nas redes sociais, né, porque se posicionou dizendo que ela era uma artista e que a artista não roubava dinheiro público através de lei Rouanet, coisa nenhuma, né, que aquilo ali era fruto de muito trabalho, e aí todo mundo, uma parcela bastante barulhenta da população brasileira, subverte essa fala e diz: sua velha, eu não sei o quê, sua velha isso, sua velha aquilo, acabou a mamata, acabou, agora vai trabalhar. Você manda Fernanda Montenegro trabalhar, uma mulher de 90 anos, que passou a sua vida trabalhando pela arte nesse país, é algo escandaloso. A gente deveria, ali naquele momento, chegar e dizer: para agora. Né? Não sabemos mais, hoje a gente já sabe, a gente já tem mais informações do que significa esse ódio todo, de onde ele nasceu e como é que ele foi orquestrado. Mas a ausência de uma política pública macro, ela é também genocida nas questões culturais. Para mim é muito claro esse processo. E a gente está vendo isso cada vez menos, cada vez mais cortes, cada vez menos espaços físicos na cidade, teatros fechando, cinemas virando igrejas. Então, isso é um processo de uma crueldade que mostra na essência, né? A gente vai perder. Acho que a gente entra agora, em cima do que você está falando, na reflexão específica sobre a pandemia, né? Ou seja, a gente já sofre um ataque, a gente já está num processo que, como você bem falou, ele e é um dos propósitos da nossa revista aqui, né, exatamente, de certa maneira, tentar fazer um contrabalanço a esse ódio todo. Enfim, gente, vamos debater, vamos conversar, vamos sair desse lugar. Mas o fato é que, para além desse ataque que a cultura já vinha sofrendo por parte, né, do governo federal e de um grupo, né, de pessoas do país que não entendem a cultura como uma coisa muito importante, a gente agora veio com a pandemia, né, que acarretou um golpe assim, dilacerante na cultura. Como é que, de certa maneira você já falou um pouco sobre isso, mas assim, como é que o Sesc foi impactado em relação à pandemia, e como ele tem respondido? Na verdade, você já pode, se você quiser, você pode falar também sobre o edital Sesc Convida, que de certa maneira foi uma resposta a isso, mas como é que está sendo esse momento para o Sesc, especificamente, nesse vão, vamos dizer assim, né, em relação ao investimento para a cultura, e como é que o Sesc está se planejando, como é que ele está tentando responder a esse momento difícil no presente em relação à pandemia e como se planeja para o futuro. Acho que você já falou um pouquinho sobre a questão do local, mas de repente você consegue pontuar alguma coisa, detalhar melhor essa questão. Seria absolutamente impossível que o Sesc estivesse imune, né, a tudo que está acontecendo no país. Os nossos recursos financeiros, eles são oriundos
da atividade do comércio. E o comércio foi duramente atingido, né, pela questão da pandemia. Os empresários do comércio não conseguiram sequer uma resposta também ágil, né, do governo, até para poder se manter vivo, para que quando passasse esse período mais agudo, reabrisse as suas portas. Aí, pontualmente, essas questões da interferência na questão dos empregos, dos contratos de trabalho, mas a realidade que está posta é muito dura. Ela é muito dura. E não só pela questão financeira, mas também pela questão dos riscos políticos, né? Porque, no meio de tudo isso, aí é uma opinião muito pessoal, mas também não é única dentro da instituição, eu entendo que quem tem uma estrutura como tem o SESC, não só o SESC, mas os S's de uma maneira geral, né, os serviços autônomos aí de trabalho, de alguma forma, os que têm já uma estrutura física, equipe profissional e recursos financeiros, né, reservados de alguma forma, era a hora da gente fazer mais, era a hora da gente ser chamados a atender mais, a socorrer mais, faça tudo mais, porque não é hora de recuar, é hora de socorrer, é hora de acolher. E, curiosamente, o que houve foi o inverso. Houve uma medida do governo federal de cortar os recursos em 50% por 3 meses. E agora ainda se periga perpetuar isso, porque tem pessoas dentro do governo que acham que isso tem que ser continuado, porque seria uma ideia de desoneração da folha. Então, no momento em que a gente mais podia usar esses recursos para poder atender a mais pessoas que precisavam, a gente ficou sem esses recursos. Junto com isso, ficamos também sem o recolhimento natural, já que o comércio fechou, né? A grande maioria ficou numa situação de enorme penúria. Bom, diante desse quadro, a gente não consegue passar imune a isso. Então, nesse momento, acontece um processo muito doloroso para a gente, muito doloroso. E a gente tem visto, não só, né, no país como um todo, mas também dentro da estrutura do SESC, demissões acontecerem por falta de recursos. Então, a gente, observando muito, atento, bastante atento a tudo que está acontecendo, até para tentar dar respostas que a gente não tem nesse momento. A gente consegue fazer previsões, a gente tem cenários possíveis aí pela frente, mas é muito duro. Essa semana mesmo eu tive notícias de várias demissões de companheiros da cultura que já estão em atividade há 20 anos, 25 a 30 anos, e que precisaram ser desligados da estrutura porque os recursos sumiram de um nível muito importante, muito significativo. A gente sabe, Heitor, assim como o país, né, não só a instituição, mas a gente sabe que as instituições como um todo, elas vão ter que se revisitar, elas vão ter que se rever. Para onde vamos depois de tudo isso? Talvez, se a gente tenha aprendido coisas boas, se a gente tenha aprendido nessa dor coisas boas, a gente vai entender que a gente pode viver com menos, que a gente precisa gastar menos as potências do planeta, a gente não precisa estar nesse consumismo desenfreado, a gente vai ver uma série de questões que a gente pode melhorar. Mas, infelizmente, quando a gente olha para o feriadão, né, e vê a quantidade de pessoas nas praias, viajando para poder ficar no oba-oba, no momento em que a gente não tem vacina, não tem remédio, e que os hospitais, se sobrecarregados, não vão conseguir dar todas as respostas e muito mais vidas serão perdidas, aí a gente vê que falta muita coisa para a gente aprender. E esse aprendizado ainda pode ser mais longo e muito mais doloroso. Então, diante desse cenário, o que a gente está prevendo, primeiro, é rever todas as nossas atividades, como uma necessidade. Nós temos uma malha, isso que eu acabei de falar lá numa outra questão que você trouxe, né? De termos uma malha de equipamento físico fantástica, de teatros super bem equipados, galerias, cinemas e bibliotecas incríveis. A manutenção disso, dentro de um outro cenário, vai nos exigir criatividade. Porque aqueles recursos que a gente tinha num determinado
uma determinada configuração, eles não poderão ser acionados agora, numa nova realidade. Para piorar essa situação, a nossa rede de profissionais também está sendo atingida, porque em vários estados, em especial os menores, onde o comércio é menos potente, eles não têm como pagar as contas do final do mês. Até porque o SESC funciona muito parceiro da sociedade, né? Das comunidades. Os custos operacionais para as pessoas que vão pagar por um serviço são mínimos. E quando, na maioria das vezes, é inclusive gratuito. Então, o que está acontecendo agora é um momento histórico muito delicado, um momento histórico muito difícil. Talvez as instituições como o SESC não tenham passado por um risco tão grande quanto está passando agora. É meio tempestade perfeita, né? Pandemia, uma crise na economia, um governo que, com pouca sensibilidade para essa situação, não tem muito diálogo. Então, no meio de tudo isso, a gente está aqui tentando dizer, olha, vamos continuar a fazer. Quando aconteceu a questão da pandemia, a gente rapidamente, com toda a dificuldade, obviamente, porque existe um abismo, né, em termos de tecnologia nesse país, inclusive nas instituições, e não só por causa delas, mas por conta de uma malha de tecnologia, né, nesse continente chamado Brasil, que não funciona plenamente. A gente teve situações assim, né, de termos que socorrer também o Estado, não só a programação especificamente, mas pegar fundos, pegar dinheiro e dizer, olha, cara, faz aí, paga as suas contas, porque senão a gente não vai ter emprego, não vai ter atividade depois que passar tudo isso. Então, diante dessa realidade tão difícil, a gente migrou rapidamente o que pôde para o espaço virtual. A gente entendeu claramente que não dava para ficar esperando. As pessoas ficaram reclusas dentro das suas casas. Não podiam mais... A programação, até da TV aberta, teve que ser alterada muito rapidamente. Teve que começar a apresentar reprises, porque as pessoas não podiam estar produzindo coisas novas naquele momento. E um noticiário o tempo inteiro, né, lembrando a gente a gravidade disso. Isso baixa em termos de saúde mental, uma coisa muito séria. E o que foi bonito nos artistas, particularmente, foi que rapidamente eles se colocaram presentes. Antes mesmo de qualquer edital, antes mesmo de qualquer possibilidade de alguma empresa, né, de alguma instituição socorrer com algum recurso, os artistas começaram a dizer, não, vamos tocar aqui, está aberto, aqui vai na minha página no Instagram, vai na minha página no Facebook, vai na minha página de qualquer outro lugar, que eu vou lá fazer um show. E aquilo foi muito importante. E foi um tapa na cara desse movimento que diz que artista, né, mamava nas tetas do governo. Era sem grana, todo mundo entendendo a gravidade daquele momento, se colocou à disposição. É claro que no meio disso depois também vem outro movimento, que são das lives ricas, né, que vai reunir milhões de pessoas numa única transmissão e que vai recolher grana, ou vai vender uma marca de cerveja, ou seja lá o que for. Enfim, nós continuamos ainda dentro da nossa realidade, dura realidade de capitalistas, né, de um sistema bastante cruel com todo mundo. Mas a arte e a cultura responderam muito rapidamente, e o SESC fez essa migração. E aí foi bacana, porque a gente também teve que aprender da noite para o dia a lidar com isso, exclusivamente no ambiente virtual. Tivemos que lidar com as questões jurídicas. Como você faz agora um contrato para um artista que você tinha tanta prática ali da vida real, né, do físico, ele faz uma apresentação para um teatro de 200 pessoas e pronto, está configurado, mas e agora? Você não tem nem mais o limite geográfico. Uma vez no espaço virtual, você está fazendo do Rio de Janeiro e a pessoa lá no Acre está assistindo. E é isso, ou no resto do mundo. E a ideia era essa, né, de estar o mais amplo possível. Mas isso nos trouxe desafios jurídicos, inclusive de direitos autorais. Como é que a gente depois mantém isso, né, na rede? Como é que isso depois fica a serviço das pessoas? Quais são os limites disso? Porque eu posso ser um ator e vou usar o texto de alguém que ainda não é domínio público. Como é que eu equilibro essas forças todas? E aí, enquanto instituição, a gente é cobrado, severamente cobrado. Então, a gente não podia também fraquejar nessa história toda. E aí, citando o SESC Cultura Convida, que é o projeto que você mencionou agora há pouco, ele foi a nossa tentativa rápida de dizer para as pessoas, para os artistas, olha, a gente tem que fazer um processo simplificado, extremamente simplificado, para colher e socorrer
o artista nesse momento. Não temos muito dinheiro, esse dinheiro não estava previsto, não tinha orçamento com gordura, né? Estava tudo muito fechado, portanto, a gente vai deixar de fazer coisas que a gente faria presencialmente e pegar esses recursos e transformar aqui nessa ação virtual. E deu super certo, porque no final das contas, todo mundo entendeu rapidamente do que se tratava, né? A gente não estava ali, de novo, às voltas com o melhor do melhor, a gente não queria o oba-oba, mas a gente teve que fazer escolhas, e essas escolhas foram muito penosas, sabe? Porque a gente tinha ali uma limitação financeira que dizia para a gente, olha, dá para selecionar 470 propostas, mas a gente recebeu 16 mil ideias. Como é que, assim, sinceramente, ninguém escolhe, né? Você exclui. E esse processo de exclusão é muito cruel, né? Como é que você vai escolher diante daquilo? E aí a gente foi fazendo algumas opções. A gente entendeu que era muito urgente para um determinado grupo de pessoas dentro desse coletivo. Então a gente foi mais periférico, a gente foi para a periferia do Brasil, a gente olhou para os negros, olhou para as mulheres, olhou para os LGBTQI, enfim, a gente fez um trabalho de dizer, neste momento aqui, é agudo demais. Eu sei que todo mundo está precisando, está todo mundo realmente no socorro extremo. Mas é aquilo que você falou há pouco. Nós já vínhamos de um processo muito cruel. E essas pessoas que a gente selecionou para essa primeira fase do Convida, elas eram já o expoente máximo dessa discriminação e desse apartheid, né? Afasta de mim, você não tem espaço nenhum. Então a gente entendeu que naquele momento era mais importante selecionar boas ideias, obviamente, porque a gente está circulando informações e circulando produções, e dentre esse olhar, a gente olhou assim, com mais carinho para os periféricos, e a gente teve um resultado muito feliz, é muito bacana o que está acontecendo, vai acontecer até dezembro, né? Porque à medida em que eles vão produzindo, a gente vai faltando, e até dezembro a gente tem uma programação de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, os podcasts estão para discutir ideias, então tem lá a música, e não só a questão da produção da arte, mas a discussão sobre ela e oficinas para públicos infantil, idoso, porque também a gente foi tentando alcançar aquelas pessoas que a gente normalmente não consegue alcançar, né? Ou não tem estrutura para isso. Então, no ambiente virtual, a gente conseguiu fazer um pouco melhor. E para esse futuro, né, que é agora já imediato, porque a gente já entende que alguns estados, até por conta dos governos locais, já começam a abrir teatros, cinemas e essa produção, a gente tem desafios monumentais, porque a gente não basta simplesmente você chegar e dizer, olha, um teatro de 200 lugares vai abrir com 100. Porque não é só numérico, né? Como é que isso se dá? Como é que a gente lida com os bastidores? Como é que a gente lida com a coxia? E os atores? Quais os espetáculos em que a gente poderá contar vivamente uma experiência que você não fique selecionando para saber se você está protegido ou não, né? Qual é essa experiência da arte? Então, a gente está vivendo duas coisas muito distintas. Uma é a descoberta desse espaço virtual como um espaço definitivo. Ele veio realmente para ficar, por mais que ele nos esgote em termos de atenção, a gente fica aqui numa telinha falando muito, tendo que prestar muita atenção, e isso realmente dá um esgotamento muito grande, então muita gente não aguenta mais ver live, não aguenta mais ver nada dessa experiência, mas esses são os processos. O fato é um canal de comunicação. Isso que está acontecendo aqui, a gente agora é fundamental. Numa outra circunstância, talvez a gente não tivesse tanta potência para analisar o nosso tempo, né? Você hoje está cumprindo um papel fundamental, que é de conversar com pessoas chaves até. E ninguém detém a verdade e não há uma receita, né? A gente vai ter que ouvir. Eu quero ouvir as outras entrevistas que você vai fazer, e é disso que se trata hoje. A gente precisa das referências possíveis. Aquilo que o outro está fazendo pode me inspirar ou pode já antecipar a solução de um problema que poderia ser grave se eu não tivesse ouvido o que aconteceu com outra instituição ou com outro pensador, com outro gestor.
Então, nesse sentido, a gente tem essa questão de reconhecer a virtualidade como permanente, mas um cuidado extremo para que isto também não vire simplesmente uma migração possível pela econômica. O encontro é fundamental, a triangulação com o público é fundamental, os afetos e as trocas são fundamentais, e a experiência de coletivamente todo mundo ir para o teatro, para o cinema, conviver em sociedade, para que a gente possa se inspirar um do outro, respeitar os limites, também é fundamental. Então, há um território de recuperação. Não sabemos ainda como, quando, já temos pistas de várias coisas sobre as questões sanitárias, já temos pistas, como eu te falei, de onde investir de imediato, né, que é no local, no território de fato, até que estejamos todos, mas ainda tem muita resposta, Heitor, ainda tem muita resposta. A gente ainda tem muita coisa para descobrir. E é na abertura que a gente vai fazer isso com muito cuidado. Porque aí também tem uma coisa legal, em instituições como o SESC, e eu estou falando do SESC porque, obviamente, estou falando de dentro dele. O cuidado que isso nos exige é realmente matéria presente para a gente discutir. Então, assim, não tem uma necessidade de abrir por abrir, não tem essa coisa de desrespeitar questões que são importantes, como a questão sanitária, da vida, a preservação da vida. Portanto, isso está na pauta da gente. Vai fazer a abertura disso, vai continuar observando até que saia, né, uma vacina e até que se descubra um remédio para o tratamento, de fato, mas a gente, com isso, vai manter o nível de atenção que já tínhamos muito grande, mas vai manter um nível de atenção ainda maior, justamente porque o que a gente está falando quando a gente fala de arte e cultura é de vida. É de vida. E isso não tem jogo. Para ilustrar finalmente essa fala, eu fiquei pensando sobre uma situação muito concreta, que é uma aeronave, né, um avião, que passou por esse drama também todo, né, de não conseguir, as companhias aéreas não conseguem, né, sobreviver a essa queda no número de passageiros, realmente está todo mundo com medo, enfim, tem uma série de situações. Mas uma aeronave pode ali comportar 240 pessoas, 250 pessoas. É um tubo de aço, onde pessoas, né, se for uma aeronave nacional aí, 3 de cada lado, o ombro, o outro espremido em cima. Eu que sou grande, inclusive, a poltrona da frente é sempre um inferno para lidar. É todo mundo muito perto. Mas ninguém colocou para as companhias aéreas a necessidade de, por exemplo, eliminar a poltrona do meio. Ali, a questão econômica falou muito mais alto. Então, por mais protocolos que se façam, né, vai estar todo mundo voando lá os 250, se tiver 250 passageiros para comprar passagem. Não vai bloquear nenhuma poltrona. Teatro se faz o quê? Elimina de cara. Pelo menos 50%. Metade do teatro não vai poder funcionar. Cinema, quando reabrir, metade do cinema. Então, de novo, a gente vê que a lógica, eu não estou fazendo defesa de abrir teatro 100%, não. Eu estou, né, analisando a lógica desse mercado. O que significa, então? O trabalhador do teatro, e aí vamos falar de uma instituição como o SESC, né, que praticamente subsidia esses espetáculos, que não são pagos pelo valor da bilheteria, a bilheteria já não consegue cobrir o custo desse espetáculo, se penaliza de novo. E aí, na hora de um comparativo, é claro que a arte e cultura começa a brigar. Então não abre o teatro, abre só para reuniões. Não é o caso do SESC, mas a lógica disso vai dizer, olha, quem puder me pagar para fazer uma reunião aqui de um perfume qualquer, um lançamento de um celular, de um aparelho celular, vai ocupar aquele espaço que deveria ser ocupado por espetáculos de criança, espetáculos para adultos. Então, essa lógica dessa coisa predatória, genocida, contra a arte, contra a cultura, eu não tenho muita esperança, não. Acho que a gente vai ter que continuar lutando por muitos anos. Mas, assim, é fundamental entender. Há profissionais como nós que estamos aqui ainda atentos a isso e brigando. Até quando? Não sei se... Quando essa entrevista
cair, né, no meio das pessoas. Eu não sei se no dia seguinte não por qualquer ameaça, mas pela realidade dos fatos, né? Nós estamos perdendo profissionais de cultura o tempo inteiro. Então, ninguém está imune. Não sabemos quantos de nós vão estar em 2021 atuando, brigando para que o teatro, a dança, o cinema, a música estejam na pauta do dia. Mas vamos continuar teimando, porque a gente é artista, né? E aí não tem governo que mande, né? E é aquilo que você falou que eu acho que é fundamental em toda essa reflexão. Nós não induzimos a produção. A gente vê a produção acontecendo, independente de qualquer coisa. O povo brasileiro, o artista brasileiro, produz o tempo inteiro. Então, está lá. É da nossa necessidade, da nossa natureza, estarmos vivos. Eu acho que é inteligente, é sensível, é importante que todos os governos e todas as instituições estejam atentos a isso. Né? Está aí, cara. Está aí. É uma potência. Nós somos uma potência na arte e na cultura. E aí basta que a gente esteja muito atento à educação e tudo vai dar certo. Eu não sei se eu respondi tudo que você colocou, mas... Pô, você respondeu tudo, respondeu a mais, e eu acho que a gente pode até encerrar com essas suas colocações, porque o que você colocou no final é isso aí. Você, como representante de uma instituição extremamente importante no país, né, fazendo um apelo para, já que a gente tem uma situação em que a gente tem uma esfera governamental que não dá atenção devida, para que as outras deem a atenção que tem que dar, né? A gente não tá, o nosso país ele tem o plano estadual, tem o plano municipal, então assim a gente espera que as instituições assumam suas responsabilidades, como o SESC assumiu e vem assumindo aí, não de agora, já há muito tempo, né? Você deu uma aula para a gente sobre a história do SESC. Marcos, muito obrigado. Acho que a gente encerra aqui a nossa entrevista. Com certeza, assim que ela for para o ar, a gente vai divulgar bastante, porque vai ser de muita valia para o pessoal da cultura, não só para o pessoal da cultura, mas para todo mundo que está aí carente de informação e que luta aí por uma sociedade mais harmônica, uma sociedade mais solidária, né, mais cidadã, tudo isso aí. Tá bom, querido? Te agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar alguma Só esse agradecimento. Tá ótimo. Profundo agradecimento a esse momento aqui, porque realmente você foi muito generoso, você permitiu uma fala muito livre, muito dialógica, no sentido mais profundo dessa convivência, e eu espero realmente que oportunidades como essa sejam muito comuns, que pessoas possam fazer como você está fazendo aqui com a revista, onde a gente possa falar com muita franqueza, sem grandes douramentos de pílula. É importante que a gente olhe para esse momento com a seriedade que ele merece e ele nos inspire a fazer um momento posterior, porque aquilo que estava antes da pandemia também não nos interessava não, né? Claro. Sabe muito bem que aquilo não era bom. Então, obrigado mesmo pela oportunidade de poder falar do trabalho de um número enorme de trabalhadores da cultura do SESC, com muita honra, são companheiros que estão trabalhando em todos os lugares desse país, em condições muito diferenciadas, alguns com muitas ferramentas, os outros com poucas ferramentas, mas todos com muita fé no ser humano, fé nas pessoas e na grandiosidade que é a cultura brasileira e na potência que é a arte desse país, que a gente acredita piamente. Nunca será tratada como perfumaria. É a importância que é assim que a gente se vê. É isso aí. E a revista está aberta para quando você quiser, se você quiser algum dia mandar um artigo, escrever alguma coisa para nós aí, o espaço está aberto aí para produzir esse debate. Tá bom, querido? Bom, obrigado. Te agradeço mais uma vez, um grande beijo e seguimos na luta. Axé. Beijão. Valeu. Tchau, tchau.